pastor Clodoaldo e a sua esposa Paula, da Universal nos Presídios, a conhecida UNP. Bom dia, pastor Clodoaldo, bom dia, Paula. Bom dia, bispo. Tudo bem? Bispo, o senhor está falando aí da família, eu queria só completar, né? A minha família, ela chegou na igreja através de um evento no Maracanã. Que legal. E era um lugar que o meu pai e os meus tios frequentavam para assistir futebol. E era uma família totalmente destruída, meu pai muito doente, e ele estava indo trabalhar no trem naquele dia, porque a passagem era mais em conta, não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Então ele foi de trem e ele viu um cartaz assim, pare de sofrer. E naquele cartaz ele tinha um convite para uma reunião no Maracanã. E ele foi, e a transformação da nossa família começou naquele dia. Então ele deu aquele primeiro passo num lugar onde ele ia para torcer, porque era vascaíno doente, até de ser sócio mesmo de clube. Então, assim, às vezes ele era frequentador mesmo, então tinha lá toda aquela rivalidade, Vasco e Flamengo, era um lugar que ele frequentava para isso. E ali começou uma nova história na vida da nossa família. Então, eu queria deixar aqui o convite para você que está nos ouvindo, que vai, às vezes, nesses estádios para assistir um jogo, vai para lá para torcer pelo seu time, para dar o seu melhor. Então, dê o seu melhor agora pela sua família, porque vale a pena. Hoje... Ou já foi alguma vez para cantar junto, para ver um ídolo, um cantor, não é? Um show de um cantor, uma cantora, num estádio, num lugar onde as pessoas foram ouvir música, mas saíram dali. Desculpe lá, eu gosto de futebol, eu gosto de música, mas vamos ser honestos aqui. Você ganhou o quê? Você ganhou o quê quando você gritou lá, se esgoelou pelo seu artista, se esgoelou pelo seu time? Você ganhou o quê? Mas quando você clama pela família, o seu grito não é ignorado, o seu grito não é vazio, ele não volta para você vazio. Foi o que aconteceu com seu pai. Quantas vezes ele gritou pelo Vasco, e às vezes gritou gol, e às vezes gritou, não, né? Foi triste para casa. Há uns dias ganhou, outros dias perdeu, mas nesse dia ele ganhou a família inteira. Olha você aqui, servindo a Deus até hoje, a filha, por causa de uma decisão que o seu pai tomou lá atrás. Sim, e há quem pergunte, mas por que, né? Tem gente que fala, por que eles ficam incentivando tanto? Primeiro ponto, Deus, ele é família, né? E segundo ponto, a pessoa pode ter tudo nessa vida, mas se a família dela não for estruturada, ela não é completa. Ela não é completa. A gente, como o senhor anunciou aí, a gente faz o trabalho dentro dos presídios, a gente acompanha toda essa estrutura de família, e a gente vê que muitas das meninas e dos rapazes que estão lá dentro do presídio, eles saíram de uma família desestruturada. Eles saíram, começou a revolta com o divórcio dos pais, com a briga dentro de casa, passando necessidade. Então, tem um histórico, né? A gente falava lá no Morning Show antes com o rapaz do testemunho, ele colocou uma bagagem, e às vezes essa pessoa está aí com essa bagagem. Uhum. E ela não dá atenção que a família dela é o bem precioso que ela tem e que ela pode, nesse dia 3 de abril, colocar a família dela aos pés da cruz e escrever uma nova história, assim como foi escrita na minha família. E quando o senhor falou, bispo, em colocar o time em campo, né, alguns minutos atrás, todo time tem um capitão. É alguém que puxa o time. É alguém que passa o espírito, é alguém que está ali, vamos, não vamos perder, vamos virar. Acredita até o último segundo. Exatamente. Está ali já chegando aos 45 minutos, quando todo mundo diz assim, acabou, não tem mais o que fazer. Mas o capitão, ele está ali puxando. E foi isso que a Bruna fez. E foi isso que também aquela senhora, a dona Roseli, ela fez pelo filho dela que estava preso. Quando ela foi aos pés da cruz, quando a palavra entrou dentro dela, ela disse, não, meu filho não vai continuar preso. Quer dizer, então, você que está ouvindo agora o programa Inteligência e Fé, sabe, é Deus falando para você também. Você não pode apenas estar no campo, mas você tem que ser esse capitão, bispo. Tem que puxar o time, tem que continuar acreditando. Não importa se o time está perdendo de goleada, porque quais os maiores jogos que nós lembramos?
né? Nós que gostamos de futebol. Quais as maiores vitórias do nosso time? Certamente foi vitória de virada. Foi vitória quando o time estava desacreditado, quando ninguém acreditava, quando todo mundo estava... A outra torcida já estava comemorando a vitória, deixando o estádio, indo para casa dizendo ganhamos, que o nosso time sendo foi vaiado, lá. né, bicho? Sendo vaiado, que o nosso time foi lá e virou o jogo no último minuto. Aí dá gosto, né? Aí dá... Então, a pessoa que está perdendo na família, ela não pode desistir. Você não pode desistir, porque você tem alguém do seu lado, no seu time. Se você tem Deus no seu time, né, você tem que estar no time de Deus e trazer Deus para o seu time. Se você traz Deus para o seu time, meu Deus, como é que você vai perder? Você só vai perder se você deixar de jogar, se você sair do campo. Você desiste do jogo antes do apito final, aí você perde. Mas enquanto você estiver ali, perseverando, não tem como você não ganhar. No final você ter a vitória, você sorrir, como diz o Salmo 126, que a nossa boca se encheu de riso. Que aquele que sai plantando e chorando enquanto semeia, voltará com risos de alegria, colhendo os feixes do que plantou. Então, vamos plantar. Vamos plantar. Muitos estarão no estádio com a família inteira, Clodoaldo, felizes. Poxa, graças a Deus, a minha família está aqui. Ó, Senhor, que a minha família continue assim. Não é? Muitos estarão ali felizes. Não é porque a família está com problema, mas porque a família está bem e estarão ali para agradecer, para continuar protegidos e blindados. Não é? A família blindada. Mas outros estarão ali com a família quebrada, outros não estarão com a família inteira, outros estarão com o filho no presídio, a filha no presídio, mas vão ali acreditar. E se essas pessoas crerem, então Deus não vai deixar de atender a oração, como eu tenho visto os testemunhos. Nós vamos ver, você falou o testemunho da Roseli, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o testemunho da Roseli também. Então, o recado para todos, inclusive para aqueles que estão dentro dos presídios, que eles estejam sintonizados no dia, arrumem uma forma, peça aí a direção do presídio para assistir a família ao pé da cruz, a transmissão no dia 3, quem está dentro e quem está fora. Fale com os seus familiares que estão aqui fora para não perderem a família ao pé da cruz, para levar o frasquinho do azeite para você aí dentro do presídio. Fala para sua esposa, fala para o seu filho, sua mãe. Mãe, vai lá na família ao pé da cruz, pega o frasquinho da cruz com o azeite e traz para mim aqui no presídio. Quer dizer, a mãe vai ungir o filho lá no presídio. Eu tenho certeza, Clodoaldo e Paula, que nós vamos ver muitos testemunhos deste evento na vida dos presidiários. Com certeza, bispo. E a gente tem preparado ali já listas de pessoas, né, de familiares que se prontificaram, que já estão vivendo essa fé, que estão contando o dia também. E lógico que nós temos também determinado que no dia 3 ela vá junto com a família dela para agradecer, porque independente, sabe, da situação de quem está lá dentro preso, se tem uma cadeia alta, uma cadeia muito grande, você diz assim, olha, não existe probabilidade nenhuma de sair daqui agora até o dia 3. Mas a palavra de Deus, ela entrou dentro de você. Você foi tomado de uma certeza muito grande, assim como a sua família. Então vamos viver a fé. Vamos viver essa fé, porque o impossível dos homens é possível para Deus. E nós temos visto isso. Quantas pessoas, né, Paula, têm recebido a liberdade, mesmo com uma cadeia tão alta, de 46 anos, 53 anos. E hoje estão aqui fora, vivendo a fé junto conosco. Deus, ele tem feito grandes coisas e uma coisa um diferencial que tem lá dentro do presídio quando a gente chega, você vai se identificar agora com o que eu falei, com o que eu vou falar. Às vezes a menina, quando a gente chega até ela, a primeira coisa que ela fala é: você tem notícia da minha família? Uhum. Né? Você sabe da minha família? Você sabe do meu filho? Você sabe? Porque uma das coisas, a principal coisa, às vezes, que o preso, que a presa, ela sente mais falta é da família dela. Então, esse familiar
que tem aqui o seu filho preso, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, ele vai se comprometer em ir lá para que assim como a gente tem tido vários testemunhos na igreja, venha se cumprir na vida de quem está lá preso agora. Né? Porque a família ela é muito importante, bispo, nesse processo. A família, a gente diz que ela é a base. Ela é a base. É o segundo ponto essencial para que o preso ele seja ressocializado. Porque bispo, se o amigo esquecer do preso lá dentro, pro preso... Mas se a família esquecer, ele já sente. Aí é um baque. Se a mãe deixar. Se a mãe deixar. Como é que pode a mãe desistir? Mas por isso que a mãe está sempre lá orando. E eu sei que muitas mães não podem ir sempre no presídio, às vezes pela distância, o custo e etc. Mas você poderá ir ao pé da cruz. E quantas mães já foram, né? Passaram por tantos trabalhos, humilhações para ir visitar o filho no presídio. Muito mais, mãe, você tem que ir ao pé da cruz. Você já foi no presídio? Vá ao pé da cruz, para que Deus visite o seu filho no presídio. Vamos conhecer a história da Roseli. Vamos conhecer a história dessa mãe, que ela foi do Guarujá, não foi que ela saiu? Ela saiu do Guarujá para vir a família ao pé da cruz aqui no Pacaembu ano passado. Você vai entender por quê. Veja só. Como mãe eu sofria muito. Meu coração despedaçava, eu só chorava. Era uma luta muito grande. E não via melhora, não via saída, não via solução. Era muita dor. Meu Deus, o que eu faço? A liberdade do meu filho que estava preso não veio pela justiça do homem, e sim pelo que Jesus fez na cruz. Há 3 anos, meu filho ficou preso. Foi para um presídio, né? Esses 3 anos foi muita luta, muita dor. A minha alma chorava. Todos os dias eu corria atrás, ia para um lugar, ia para outro. Como mãe, eu sofria muito. Era muita dor. E só em pensar, quando chegava lá, que eu via ele, nossa, meu coração despedaçava, eu só chorava. Era uma luta muito grande. E não via melhora, não via saída, não via solução para nada nesse sentido, né? De Bruno ficar bem, se converter lá dentro. Eu achava que... Eu falava, meu Deus, o que eu faço? Mas assim, eu não perdi a esperança, a minha fé, não desisti do meu filho em nenhum momento. Aí veio o evento Família ao Pé da Cruz. Ali, quando o pastor, né, divulgou que ia ter esse evento, assim, meu coração, o Espírito Santo veio tão forte, falou tão forte dentro de mim, você vai e você vai ver o milagre que eu vou fazer. E o meu esforço como mãe foi grande, porque eu viajei da minha casa até o estádio, 100 quilômetros. Mas eu não olhei a distância, eu não quis saber de distância. Na hora que os bispos oraram, começaram a fazer a oração, o bispo falou, visita lá o presídio, vai lá no presídio. Ali, nossa, eu coloquei toda a minha força. Eleve o seu pensamento até o seu ente querido, onde quer que ele esteja, na cadeia, onde quer que ele esteja. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar por ele agora. E eu clamando junto, olhava para o céu e crendo que Deus era o meu tudo, que Deus ia fazer ali, que ninguém podia fazer, Deus ele fez. Quem está no presídio, em casa, do lado de fora do estádio, seja agora também lavado e receba uma nova vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saí de lá com a certeza que meu filho, ele não só ia sair de lá do presídio, mas ele ia sair dali transformado. E se a gente não em 20 dias foi acontecendo os milagres. Veio acontecendo
as respostas daquelas orações lá ao pé da cruz. Quarta-feira eu estava na igreja, no culto das 7 da manhã. E minha filha ligou: mãe, vem correndo que Bruno já está liberto. Aí chegou o dia que eu vi meu filho, né? Eles abriram lá o portão e o meu filho saiu, piquei na mão dele, foi a maior alegria da minha vida. É verdade. Foi muito lindo, meu Deus. Eu só agradeci a Deus, falei obrigado, Senhor. Eu peguei na mão dele, saí correndo, nem olhei pra nada para trás. Falei, vou. E ele agarrei ele, abracei e saí com ele, sabe? Assim, na maior felicidade, agradecendo, glorificando o nome do Senhor. Houve resposta. E tá aqui a resposta de Deus, a minha vitória, tudo que Deus fez, transformado pelo poder do Espírito Santo, a resposta lá na cruz. É só agradecer, né, meu filho? Muito obrigado, mãe. A resposta que a senhora tanto buscava, Deus ele veio com provisão e deu tudo certo. Hoje, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, trabalhando e seguindo em frente, ajudando outras pessoas no grupo do presídio também. Amém. Amém. Só agradecer. Que eu só quero paz. Já vivi tempestades demais. Só Deus sabe as dores que eu aguentei. Eu pedi em oração pra alguém cuidar de mim. Aconteceu assim. Deus chegou, transformou a minha casa e as minhas feridas curou. Eu sempre vou receber. Eu quis desistir. Eu chorava e pensava é o fim. Só Deus sabe as dores que eu aguentei. Eu pedi em oração, de joelhos eu pedi. Deus chegou.
Sua família também será blindada por Deus na Família ao Pé da Cruz, dia 3 de abril, sexta-feira da Paixão. Vamos unir a nossa fé em todo o Brasil, em todos os templos da Universal e também em vários estádios ao redor do Brasil. Pacaembu, Itaquerão, Maracanã, Fonte Nova, Arena Grêmio, Independência, Estádio Olímpico do Mangueirão, Mané Garrincha. Vamos todos juntos unir a nossa fé no dia 3 de abril. Aqui em São Paulo, 10 da manhã e 5 da tarde, nos 2 estádios, simultaneamente. Pastor Clodoaldo, Paula, neste domingo nós teremos também a consagração de todos os voluntários da UNP, os existentes e os novos voluntários. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, bispo. Esses voluntários estarão em toda a Igreja Universal. Nós estaremos aqui juntamente ali com o senhor, bem do ladinho ali do altar, com o senhor. E eu tenho certeza que vai ser um momento de renovação para quem já faz parte do trabalho da UNP, que tem entrado dentro dos presídios, que tem feito trabalho nas portas, tem dado assistência ali para a família também, e aos novos integrantes da UNP que estão sendo agregados no trabalho do grupo. Eu também queria estender esse convite às famílias que estão nos ouvindo, né? Você que tem um familiar preso, vem estar com a gente aqui no Templo de Salomão, domingo, 9h30 da manhã, prestigiando a consagração dos voluntários, né? Prestigiando a consagração do grupo. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer a diferença na sua vida também. E essa bênção que vai ser dada a nós vai se estender a você, a sua família, ao seu familiar, né? É isso aí. Domingo, 9h30 da manhã, toda a Universal nos presídios, os voluntários, pastores, obreiros estarão sendo abençoados, consagrados e também juntamente com os voluntários do Sócio Educativo, que amanhã o pastor Ricardo estará aqui para falar também mais a respeito. Obrigado, Clodoaldo, obrigado, Paula, e até domingo essa grande consagração. É sempre um prazer, bispo, participar aqui. Amém. E vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.